o que aconteceu na Corrida do Brasil foi, sem dúvida, o trabalho perfeito de uma equipe. Me doeu, porque uma vitória em casa, para mim, faz mais efeito do que até talvez um título, né? E eu ia vencer a segunda vez no Brasil seguida, né? Largando na pole. Então, doeu bastante ter cedido aquela posição. Eu lembro até uma hora no box, comecei até a chorar, que eu não... fez um efeito tão grande, né? Tipo, não ter vencido em casa. Então, eu comecei até a chorar e botar para fora, né, aquilo que tinha acontecido. Logicamente ninguém viu isso, mas no meu quartinho ali aconteceu isso. Quando meu engenheiro veio me dar um abraço, eu comecei a chorar e ele junto, né? Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu, por conversar comigo. Imagino que esteja uma correria aí no seu dia a dia. Então, agradeço por Né, ter que tirado esse isso. tempinho. Né, vamos lá, prazer. Prazer o meu. Já que a gente está falando sobre esse lance de correria, né? Eu queria começar falando sobre isso. Você hoje faz um monte de coisa, tá na Stock Car, e você ainda é presidente da Comissão Internacional de Kart. Então, eu queria saber como que você administra tudo isso, se sobra tempo para descansar. É uma correria, né? Cada hora tem uma coisa, tem uma corrida agora, né, de Stock Car, aí tem trabalhos não só presencial, mas também online, né? Hoje em dia tem muita coisa online com esse lado, né, da FIA, né, como presidente do kart na FIA. E aí agora eu entrei também, né, como embaixador da Fórmula 1. Então é uma correria. Por exemplo, a semana passada, agora esse fim de semana, a gente teve coisa de Stock Car. Essa semana agora, amanhã, eu estou indo para a Espanha, que tem um campeonato mundial de kart, que é na Espanha. Infelizmente, iria ser no Brasil, né? Mas acabou tendo que ser cancelado por todo o problema de viagem. Logicamente, na data de decisão, as coisas estavam ainda bem complicadas aqui no Brasil, então a gente teve que mudar. E aí, na semana seguinte, eu volto para o Brasil, fico 3 dias aqui, vou para o México na corrida de Fórmula 1. Nossa. Na semana seguinte, tem a corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil. E aí na outra semana tem corrida de Stock Car. Então no final é um pouco corrido, mas a gente faz aquilo que gosta, né? Então no final é um trabalho, é viagens, mas eu acho que é prazeroso, não só por um lado aquilo que eu gosto, que é continuar correndo e fazendo aquilo que eu amo, né? Que é me divertindo e correndo nas pistas e por um outro lado, uma ajuda, né? No lado do kart é, sem dúvida, tentar devolver alguma coisa, tentar ajudar o automobilismo, e, sem dúvida, o kart é onde tudo começa, né? É a escola do automobilismo. Então, eu aceitei fazer parte e entrar como presidente da comissão de kart da FIA, porque eu acho que eu tive muito mais aquilo que eu imaginava, né, no automobilismo, e depois que eu encerrei a minha carreira na Fórmula 1, o Jean Todt me convidou para entrar na FIA. Eu não tinha muito interesse, até porque eu não gosto muito de política, né? E sim daquilo que eu posso ajudar, daquilo que eu entendo. E ele me disse: aonde você quer, onde você acha que você pode ajudar. Eu falei assim: tem que ser no automobilismo, em alguma corrida, em alguma competição. Aí ele falou assim: se eu te pôr de presidente do kart, você aceitaria? Aí eu aceitei, porque eu acho que é importante devolver alguma coisa, e principalmente para as crianças, para a escola, para onde começa. O que de mais diferente nos bastidores, principalmente, você enxerga entre a Fórmula 1 e o Stock Car, como piloto? Bom, no final, dentro da pista, né, a competição é parecida, né? Logicamente, uma categoria é bem diferente da outra. A Stock Car tem muito mais toques, né, do que na Fórmula 1. E, na verdade, esse uma experiência que eu tenho que adquirir, né? Entender o limite, né, onde você pode até encostar mais dentro do regulamento, entender toda a parte, né, do jeito de guiar um carro de Stock Car, a mentalidade de um carro de Stock Car, que isso é muito diferente de um carro de Fórmula 1. Venho evoluindo. Infelizmente, essa última corrida agora eu tive um problema, eu acabei queimando por quase nada a largada e fui penalizado por isso. Então é exatamente isso, é você aprender, você evoluir, você entender a categoria, que sem
acho que todos os pilotos que entraram na Stock Car tiveram uma fase de aprendizado, né? Então, eu estou nessa fase aí, mas espero que o ano que vem a gente já esteja lá na luta pelo título, por vitórias e por pódios, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. E então, na Fórmula 1 uma mentalidade, é uma corrida completamente diferente. O jeito de guiar, tipo, pôr o carro no limite, isso daí é igual em qualquer categoria. Cada carro tem o seu limite, é você tentar entender o limite do carro, né? E o jeito de trabalhar com a equipe. Logicamente, a Fórmula 1 é uma categoria muito mais tem muito mais tecnologia, né, do que a Stock Car, e um carro completamente diferente, um carro de Fórmula contra um carro de turismo, mas no final o nível dos pilotos são alto nas duas categorias, o jeito de você trabalhar não é muito diferente nas duas categorias, só o campeonato que é muito diferente, um carro é muito diferente do outro, mas acho que a mentalidade, o jeito de trabalhar é menos parecido, e isso me dá prazer de estar competindo na Stock Car, que é uma categoria muito legal, muito bacana, e sem dúvida é uma das mais disputadas aí pelo nível de pilotos do mundo. Felipe, você estreou em 2002, mas não correu em 2003. E pelo que eu vi, tem um monte de boatos sobre o motivo dessa sua não participação. E eu queria saber se você poderia me contar qual desses boatos procede ou se nenhum procede. O que aconteceu? Quais são os boatos? Bom, primeiro porque um que eu vi é que teve uma treta, né? Uma briga aí entre você e o pessoal da Ferrari. Não, esse boato nunca aconteceu, isso aí não é verdade. O que houve? Não teve nenhuma briga. Na verdade, eu era piloto da Ferrari, né? Eu assinei um contrato com a Ferrari em 2001, final do ano de 2001. Eu assinei um contrato como jovem piloto da Ferrari, onde eu fui o primeiro piloto a assinar um contrato desse com a Ferrari. Era sigiloso, não podia contar para ninguém, só para minha família. E aí eu até falei, pô, meu, se assina um contrato com a Ferrari, não pode contar para ninguém, é sacanagem, né? E aí logo no ano seguinte, que era 2002, a Ferrari me pôs na Sauber, que o Kimi estava saindo da Sauber, que ele fez o primeiro ano na Sauber, e a McLaren pegou ele para 2003. E então ele estava saindo para 2002, desculpa. Então ele estava saindo da Sauber, e a Sauber gostou de ter um piloto jovem, né, como o Kimi, eu logo em seguida fez um teste comigo, eu entrei, foi muito rápido, tinha feito até o melhor tempo que a Sauber já tinha conseguido em Mugello, que foi a pista que eu andei pela primeira vez. E logo em seguida fiz duas sessões de treinos com a Sauber e já assinei o contrato para correr em 2002. Em 2002 foi um ano muito bom, eu consegui bons resultados. Naquele ano, naquela época, né, só marcava pontos os 6 primeiros, né? Então era bem mais difícil do que é hoje, né? E eu lembro, eu fiz 2 sextos, 1 quinto, fiz vários sétimos, vários oitavo, nono, que marcava ponto como agora, mas naquela época não marcava. Logicamente fiz bastante besteira, rodei, bati algumas vezes, e o Peter Saber não aceitava ver o carro dele batido, né? Ah, é? Então, no meio do ano, ele resolveu me trocar e pegar um piloto experiente, que era o Frentzen, né? E agora, a segunda parte do ano, fiz um campeonato muito bom, e ele assinou com o Frentzen, que ele já tinha tomado essa decisão antes. E aí eu comecei a conversar com a Jordan, que era uma equipe que me queria. Fui lá, fiz o banco do carro, o Ed Jordan me ligava a cada 2 dias, não, queremos você vai ver que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Um dia eu ligo o computador e vejo lá, Jordan assina com Ralf Firman. Aí, quer dizer, não deu muito certo. E aí, como eu era piloto da Ferrari, eu voltei para a Ferrari para ser piloto de teste da Ferrari. E eu fui piloto de teste da Ferrari, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque pô, eu andava toda semana, eu testava toda semana, eu ia em todas as corridas e aprendi muito, né, vendo o Schumacher e o Rubinho trabalhando junto naquele momento, numa Ferrari, numa equipe grande. E com isso foi o que aconteceu, treta não teve nenhuma. Além de 2008, você também venceu o GP do Brasil em 2006 e venceria em 2007, né? Mas aí precisou abrir o espaço para o Raikkonen. Eu queria te fazer uma pergunta agora, assim, sentimental.
Dentro do coração de vocês, pilotos, vocês aceitam essa regra de ter que dar espaço para outra pessoa passar? Porque eu imagino que, assim, racionalmente faz parte e ok, mas emocionalmente. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que emocionalmente é muito difícil, né? Você ceder uma posição para o outro piloto, para um companheiro de equipe, né? Como aconteceu algumas vezes na minha carreira. Eu acho que numa corrida como a do Brasil, né, onde um piloto tem a chance de título, né, e disputando o campeonato, logicamente o outro piloto tem que fazer parte dessa luta e dessa regra de ajudar o seu companheiro, né, a ser campeão. Nesse caso, eu ajudei, e mesmo se a Ferrari não tivesse pedido, eu teria dado a posição pro Kimi, porque um título é algo tão importante, né? Acho que a equipe trabalha pensando nisso, né? Trabalhando para isso. E imagina você tirar um título porque você não quis ceder a posição para o seu companheiro de equipe, na última corrida é algo onde não é correto, né? Então, o que aconteceu na corrida do Brasil foi, sem dúvida, o trabalho perfeito de uma equipe. Me doeu, porque uma vitória em casa, para mim, faz mais efeito do que até talvez um título, né? E eu ia vencer a segunda vez no Brasil seguida, né? Largando na pole. Então, doeu bastante ter cedido aquela posição. Eu lembro até uma hora no box, comecei até a chorar, que eu não fez um efeito tão grande, né? Tipo, não ter vencido em casa. Então, eu comecei até a chorar e botar para fora, né, aquilo que tinha acontecido. Logicamente, ninguém viu isso, mas no meu quartinho ali aconteceu isso. Quando meu engenheiro veio me dar um abraço, eu comecei a chorar e ele junto, né? Então, junto com a minha família e com a Rafaela, minha esposa também. E então, mas eu estava fazendo o trabalho certo, correto, onde todo mundo aplaudiu uma reação como essa, né? Agora, uma reação como uma ordem de equipe, como na Alemanha, né, no meio do campeonato, nem tinha chegado no meio do campeonato, eu tive que ceder a posição com a vitória, com a chance de vencer a corrida e ter que entregar a vitória, como quando aconteceu com o Rubinho na Áustria. Então, isso sem dúvida, muito, muito doloroso para um piloto ter que ceder uma vitória onde você sabe que a vitória é sua, e você sabe que você não está fazendo nada de errado, né, e não deveria estar entregando aquela vitória naquele momento e naquela situação do campeonato. Faz parte, mas deve ser difícil mesmo. Nossa, eu fico vendo, eu falo, meu, não, que difícil, cara, ainda mais em casa, né? Porque, é como a gente estava falando, você tem uma trajetória de muito sucesso em Interlagos, você é muito querido pela torcida brasileira, e eu estava pesquisando, claro, sobre a sua história, e eu descobri que o seu pai também corria em Interlagos, certo? Na Copa Uno. Meu pai, ele sempre foi um apaixonado pelo automobilismo, né? Ele sempre, quando ele corria, ele começou a correr de marcas e pilotos. É uma categoria que tinha antigamente, que corria Passat, Uno, corria vários tipos de carros diferentes. E meu pai corria nessa categoria, né? E depois ele correu pela Fiat, pela Copa Uno, né? Que foi acho que de 93 até 97, 96, alguma coisa assim. E desde a primeira vez que meu pai entrou num carro de corrida, eu sempre quis ser piloto. Eu falava, eu quero ser piloto, quero ser piloto. Na verdade, ele me deu uma motocross, quando eu tinha uns 5, 6 anos, e eu queria ser piloto de moto. E aí ele achou meio perigoso e ele me levou para andar de kart. Aí quando eu andei de kart, eu não queria saber mais, era aquilo que eu entendi, aquilo que eu queria para minha vida, né? E nunca veio outro pensamento na minha cabeça além de quero ser piloto, né? E comecei a correr de kart e nunca mais parei até hoje, né? Então mostra que é impressionante. Quando eu andei de kart a primeira vez, eu tinha certeza que aquilo era o que eu queria. Logicamente, eu não comecei a correr porque eu quero correr porque o Ayrton Senna é nosso ídolo e corre. Eu queria correr porque o meu pai corria e ele foi o meu principal inspiração que eu tive para virar piloto.
Ele deve ter ficado muito feliz com essa sua escolha, né? Eu acho que, bem ou mal, a gente quer passar nossa paixão pro É, filho, né? logicamente ele ficou feliz, porque ele sempre adorou o automobilismo, né? Ele não corria como profissional, ele corria como diversão, né? E mas é uma trajetória muito difícil, né? É uma luta muito difícil, né, que a gente tem. E não é só no automobilismo, mas no esporte em geral, né? Você vê no futebol, em tantos outros esportes, onde para você conseguir chegar lá, né, e virar profissional, e ainda mais profissional no sentido, tipo, na categoria mais importante, na equipe mais importante e tudo mais, é algo que você nunca imagina quando você é criança, né? Então, eu acho que você conseguir chegar lá é algo muito difícil. Então, foi uma trajetória muito difícil aí que a gente teve, mas graças a Deus deu certo. Em relação a ídolos, é sabido, essa história já é conhecida, que o Senna te negou um autógrafo quando você era pitico. E eu queria saber o que isso mudou na sua vida, porque você se tornou um ídolo. E aí, quando você se tornou um ídolo, você tentou fazer diferente? Isso te marcou de alguma forma? Sem dúvida, isso me marcou demais, né? A gente estava eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, a gente estava no Yacht Clube de Ilhabela, onde estava vazio, era à noite, a gente estava jantando lá, eu com meus pais, e tinha um outro casal que tinha dois, que tem 2 filhos, né? E estava lá a gente jantando, e de repente o garçom chegou falando assim: o Senna está encostando aí. Tinha um barco encostando, o Senna está encostando aí. Senna, não pode ser. O Senna está encostando aí. E ele não estava nem na McLaren naquela época, acho que ele ainda estava no final da carreira dele na Lotus. E aí a gente pegou um papelzinho, uma caneta e foi lá esperar ele descer do barco, né? E essas 3 crianças, né? E aí ele desceu do barco junto com uma mulher, e talvez a gente não teve muita sorte naquele dia, né? Que mulher que era, não lembro, também não sabia. E aí ele desceu e passou e não deu autógrafo, a gente pediu e ele não deu autógrafo, ele passou reto, né? E, pô, foi um choque, né, para mim e para essas outras 2 crianças. E talvez ele não queria mostrar a mulher, não sei, mas também não estava cheio, né? Tava vazio. E aí aconteceu isso. E depois eu sempre tive o sonho, né, de ser piloto e tal. Eu consegui, cheguei na Fórmula 1. Agora, eu nunca deixei de dar um autógrafo para uma criança, porque eu sempre, quando uma criança vinha me pedir um autógrafo, eu lembrava dessa cena, né? Eu vinha dentro de mim aquele momento que onde eu passei. Ainda mais onde tinha muita gente, no meio do trabalho, no meio da pista, tal. Às vezes tem muita gente, você não consegue dar autógrafo para todo mundo, né? Mas uma criança me pedindo, eu virava e dava autógrafo para a criança. Então isso me marcou demais, me marcou muito e sem dúvida me deu essa experiência de tipo, dependendo da situação, eu sempre tentei ser o mais carinhoso possível com todos os fãs, adultos em geral, mas uma criança me pediu um autógrafo, eu não conseguia não lembrar dessa cena. Então isso me marcou bastante. Felipe, você é um ídolo para minha geração, principalmente, porque a gente não viu cena. E nosso primeiro contato com um piloto, pelo menos para mim, né? Eu me lembro de vibrar muito nas suas corridas com meu pai. Meu pai gosta muito de Fórmula 1. E então, até por isso é um prazer estar aqui falando com você. E eu queria retomar algumas histórias, né, dessa época da Fórmula 1. Eu acho que não tem como não falar sobre o Hamilton, que hoje, enfim, é uma máquina. A gente vê uma sequência de vitórias absurda, apesar desse campeonato ainda estar incerto. E a primeira vitória deles foi sobre você, naquela corrida dramática. E eu queria te pedir para contar um pouco de como você se sentiu naquele dia, apesar de ter sido muito bonito, né? Você liderou o tempo todo, você venceu a corrida, mas como foi a sensação quando você descobriu que ele tinha sido vencedor naquele campeonato? O Hamilton é realmente uma máquina, né? Se você olhar tudo aquilo que ele conseguiu, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele vem conquistando, né? Logicamente, esse ano talvez a gente vai descobrir, quem sabe como foi o campeonato que eu disputei, né? Na última volta, talvez na última corrida, talvez na última curva, talvez nos últimos metros, né? Então isso, é um campeonato disputado, que é tudo aquilo que a gente quer ver, que é tudo aquilo que a Fórmula 1 quer ver e os fãs, né? Um campeonato disputado até o final, com mais de um piloto, né? Com essa chance de vencer o campeonato.
E eu acho que é muito bacana ter o Verstappen nessa luta, né? E sobre a disputa, né? Na verdade, foi uma corrida, um fim de semana, né? Mas uma corrida perfeita para mim, onde eu consegui liderar, largar na frente, liderar a corrida do começo até o final, chuva, pista molhada, pista seca, onde tudo aquilo que estava acontecendo. Eu até imaginei que o jeito começou a chover antes da largada, atrasou a corrida. Tudo aquilo que estava acontecendo poderia, né, trazer uma oportunidade maior para mim. E, na verdade, trouxe, né? Se não fosse a chuva, se não fosse tudo aquilo que aconteceu, o Hamilton iria tá mais tranquilo na corrida, né? E, e aí, de repente, as coisas começaram a mudar, começaram a vir para o meu caminho. O Hamilton caiu para trás e estava em sexto eu era campeão e eu estava vencendo a corrida estava no meu bolso o tempo todo. Eu senti uma força da torcida incrível, isso sem dúvida me ajudou demais, né, naquela corrida, e estava pronto, né, para aquela luta, e acho que foi um trabalho perfeito, né? Logicamente não dependia de mim, né, dependia do resultado que o Hamilton chegasse. E aí, naquela última volta, aumentou um pouquinho mais a chuva, onde tinha carros com pneu de chuva e um carro, né, que era o Glock com pneu seco. E aí aconteceu do Hamilton chegar rápido naquela volta no Glock e passar ele na última curva. E então, na verdade, o que me ajudou foi que o meu engenheiro, né, o Rob Smedley, ele sempre me manteve calmo durante toda a corrida, nunca, né, mostrou que o título estava nas nossas mãos. Ele sempre me manteve tipo assim, ainda tem, a chuva está aumentando, tudo pode mudar, eles estão na luta, então vamos concentrar no nosso trabalho, e o que aconteceu lá atrás não é problema nosso. Então ele sempre me manteve calmo dessa maneira. Então eu nunca tive assim o título dentro de mim, com certeza, né? Tipo assim, é meu título. Isso eu nunca pensei na corrida. Isso sem dúvida me ajudou, né? E com certeza, tudo aquilo que aconteceu no final, ele ultrapassar e ele chegar em quinto e tal, não mudou o jeito da minha alegria de ter vencido a corrida, porque eu venci a corrida, né? Tipo, o meu trabalho eu fiz, então não dependia de mim. Isso daí eu tive na minha mente o tempo todo. Então, isso me ajudou a ter a cabeça erguida, né? De subir no pódio né, e mostrar que o nosso a gente fez, né? Como você soube da vitória dele? Foi pelo rádio ainda? Foi pelo rádio. Assim que ele passou em quinto, o meu engenheiro falou que, infelizmente, o Hamilton tinha passado para quinto e o título era dele. Mas aí, logicamente, ele me deu todo o parabéns pelo trabalho, a equipe inteira. Eu comecei a chorar, logicamente. Então, foi naquela volta, né, voltando pro boxe, onde aconteceu toda essa informação, né, via rádio. Quando você olhava para o Hamilton nessa época, ele venceu o primeiro campeonato dele, você imaginava o que estava por vir? Não, acho que ninguém imaginava, né? Acho que naquele momento, Schumacher era o nome, a história, né? Acho que os números que ele tinha como vitória, poles e recordes era muito difícil de ser batido, né? Então, eu acho que para todo mundo, assim, acho que qualquer pessoa falasse, sabia que já já o Hamilton tá batendo os recordes do Schumacher, a pessoa ia rir, né? Então a situação naquele momento era assim. Então, acho que estava muito longe de um pensamento tipo, pô, o Hamilton vai ser o próximo nome da história, né? Onde vai bater todos os recordes e ser o piloto com maior vitórias e recordes da história. Acho que era muito difícil de uma pessoa realmente acreditar que isso iria acontecer, né? E aconteceu. E vem acontecendo. Naquela época, entre você e o Hamilton, como era a relação de vocês? Era uma relação de competição. Eu nunca tive assim uma amizade clara com o Hamilton. Acho que eu tive assim uma relação um pouco mais próxima com ele antes de ele entrar na Fórmula 1, quando ele ainda estava na GP2, né, na Fórmula 2, onde ele era também muito bem diferente daquilo que ele é hoje, para falar a verdade.
né? O Hamilton, ele é um piloto que ele se desvinculou e se separou completamente da Fórmula 1, das amizades em geral. Eu acho que ele não tem amigo na Fórmula 1, pra falar a verdade. Ele sempre está separado no canto dele. Sempre quando os pilotos estão juntos, ele está separado. Sempre quando acontece alguma coisa e os pilotos estão juntos, e tem aquele papo entre os pilotos, o Hamilton está sempre separado. Ele tem esse estilo meio Hollywood. Eu sou Hollywood e os outros são pilotos de Fórmula 1. Então, é o jeito dele e a gente tem que respeitar. Mas eu acho muito difícil ver alguma amizade que ele tenha no meio da Fórmula 1. Você sempre falou com carinho sobre o Schumacher, com admiração, e eu queria que você me contasse um pouco sobre esse período em que vocês trabalharam juntos, conviveram. Bom, o Schumacher, ele sempre foi um professor, né, para mim. Sempre olhei ele como, tipo, preciso aprender o máximo possível com esse cara, porque, sem dúvida, vai me trazer um benefício aí para o meu futuro, né? E ele sempre me tratou, logicamente, se você não conhece ele, primeiro momento onde você vai encontrar com ele, não é um cara muito aberto, é um cara bem fechado, né? Então, se ele não tem assim uma relação com você, ele é bem fechado. A chance de você não gostar é maior do que a chance de você gostar, né? Mas aí depois, quando você cria uma relação, eu sempre tive uma relação muito próxima com ele sempre foi muito legal comigo, mesmo na época que a gente estava correndo junto, eu estava sempre perguntando, sempre tentando aprender com ele, e ele, às vezes, ele não queria, se eu tivesse até mais rápido que ele, não queria, se fechava um pouco no canto dele, mas ele, mesmo assim, comigo era um pouco diferente a relação do que com o outro piloto normal, por exemplo. Então, eu tive uma relação muito próxima, um carinho muito grande, né? Tanto do meu lado para ele, como do lado dele para mim. E então, no final, era um pouco diferente nessa nossa relação. E aí, ele resolveu encerrar a carreira, né, na Ferrari no final de 2006, logicamente pelos motivos dele, mas um dia ele até me falou: estou encerrando pelos meus motivos, estou um pouco cansado, mas eu fico muito feliz de que você vai entrar no meu carro, você vai continuar. Então, eu fico muito feliz em estar fazendo isso para um cara que eu gosto muito. Então, a gente tinha uma relação muito próxima. Depois ele participava da Ferrari como com a imagem dele e tal, em geral, e a gente estava sempre junto, ele ia nas corridas e estava sempre junto comigo, no rádio e participando. Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima. Aí depois ele quis voltar a correr, né? Ele só não voltou a correr no meu lugar quando eu tive o acidente em 2009, porque ele também teve um acidente de moto, né? E fez um teste no meu carro em Mugello e sentiu o pescoço e não estava muito bem, por isso que ele não entrou no meu carro quando eu tive o acidente. Senão ele já teria entrado no meu carro naquele momento. E aí no ano seguinte ele voltou a correr pela Brown, que tinha vencido o campeonato e estava virando Mercedes. E aí ele voltou a correr, porque sem dúvida estava fazendo falta para ele não estar correndo, né? Você mencionou o seu acidente em 2009 e eu queria saber se você acha hoje que o Halo teria evitado a mola do Barrichello que te atingiu. Bom, sem dúvida o Halo foi muito importante, né? Para salvar algumas vidas aí, né? No automobilismo, não só na Fórmula 1, mas em outras categorias também tem o Halo. Se você lembrar o acidente do Grosjean, se não tivesse o Halo, a situação teria sido muito mais grave, né? E com certeza ele não estaria aqui. Tiveram outros acidentes onde uma vez o Leclerc passou em cima do carro do Alonso e bateu no Halo. Se não tivesse o Halo, ele poderia ter encostado na cabeça dele. O caso do Hamilton, agora com o Verstappen em Monza, o Verstappen subiu em cima dele, a roda passou exatamente no Halo, né? Poderia ter encostado na cabeça dele. Então, agora, no meu acidente é um pouco diferente, porque uma mola pequena, né? Pesava quase 1 quilo a mola, né? Então, se o Halo iria mudar alguma coisa ou não, é difícil dizer, né? Pode ser que tivesse batido antes no Halo e mudado a direção, né? Ou pode ser que tivesse batido no Halo e viesse para baixo, né? Aqui no meu ombro, e eu
teria sido muito mais simples se tivesse acontecido isso, porque eu teria talvez quebrado um osso, alguma coisa assim. Não aqui na testa, né, onde é um lugar muito mais delicado. Então é muito difícil, acho que é difícil a gente ter a certeza do que teria acontecido se tivesse o Halo. Pode ser que tivesse batido no Halo e nem encostado em mim, ou pode ser que tivesse encostado em outro lugar, seria mais simples do que ir na cabeça. Então, mais que o Halo veio para fazer um grande trabalho, uma grande ajuda, né, para segurança na Fórmula 1, isso é claro. Você chegou já a ver as imagens desse acidente? Sim, várias vezes. Sim, Como foi a primeira vez quando você viu? Bem primeira vez que eu vi, impressionante, eu ainda estava no hospital, na Hungria. Que eu perguntei o que tinha acontecido, eu quero ver, me mostrar. Não queriam me mostrar muito, mas me mostraram. A hora que me mostraram, eu lembro até hoje que a minha família, né, a Rafa, minha esposa, eles falavam, nossa, você falava assim, tipo, como é que era que eu falava? Era, cara, tipo assim, puta que pariu, alguma coisa assim, que foi acontecer comigo? Eu não tô acreditando que aconteceu isso. Bem isso aconteceu comigo, sabe? Tipo, uma mola voou na minha cabeça, caramba. Foi meio que assim a minha reação, né, naquele momento. Não foi tipo de choque ou alguma coisa, foi tipo uma reação meio tirando meio como uma, sabe, tipo, uma sacanagem, que eu não tô acreditando que isso aconteceu comigo, sabe? Tipo, foi bem assim a minha reação. Então foi assim um momento meio delicado que eu tive e graças a Deus tudo consegui me recuperar da maneira correta. Graças a Deus. Quando você voltou a correr, pela primeira vez depois disso, você ficou um pouco receoso? Não, na verdade não. Eu estava ansioso para andar no carro, né? Você fica pensando, será que alguma coisa mudou? Será que eu vou conseguir ganhar o carro de novo? Será que você fica pensando? Mas a vontade de andar era muito grande, né? Então eu tive que esperar muito tempo para andar, né? Eu tive um acidente em julho, tive que esperar até dezembro, né? Para dar umas voltas no carro. E aí quando eu andei, pelo menos eu me senti feliz, onde eu conseguia fazer o trabalho. Eu andei, eu fiz um teste primeiro lembro que era um teste que o Valentino Rossi estava andando, né, num carro da Ferrari em Barcelona, e ele andou 2 dias e eu andei no terceiro dia. Então esse foi o meu primeiro teste que eu fiz. Não, na verdade esse foi o meu segundo teste. O primeiro teste que eu fiz foi em Fiorano, onde eu dei umas voltinhas lá. Eu lembro até hoje o Dino Altman, que era um médico que a gente levou para a Hungria, é o médico da Stock Car, é o médico da Fórmula 1 no Brasil, principal, e também, hoje em dia, ele é o presidente da parte médica na FIA. E para a gente finalizar e eu deixar você fazer suas mil coisas que você precisa fazer, né? Eu queria saber qual que é seu palpite aí sobre o campeonato desse ano. Bom, acho que é muito difícil, né, dar esse palpite, claro, porque acho que esse campeonato vai até a última corrida, quem sabe até a última volta, os últimos metros, como eu falei antes, igual aconteceu comigo em 2008. Né? Isso é o que as pessoas querem ver. E eu acho que a minha torcida vai para o Verstappen, né? Como eu espero que o Verstappen vença, porque é legal ter um nome diferente, né, vencendo. E é um piloto que merece, né? O trabalho que ele vem fazendo merece, sem dúvida, esse campeonato, né? Mas a gente sabe que a luta ali junto com o Hamilton, com muito mais experiência, vai ser punk aí até o final, né? Então, a minha torcida vai para o Verstappen, mas eu acho que até o último momento muitas coisas podem acontecer, onde a gente nem sabe como vai acontecer, mas a minha torcida vai para o Verstappen. Maravilha, Felipe. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo seu tempo, pela conversa. Foi muito legal Obrigado. falar com você. Um grande abraço aí para todos vocês e valeu estar aqui com vocês aqui nessa entrevista. Uau!